Oi, pessoal, voltamos. Vamos ver se agora vai. Aí, vamos lá. Nosso papo profundo. Tá caindo até a internet. Agora vai. Ó, acho que agora Fala pra ver se eu tô te ouvindo. Tenta colocar o som. Você tá com o aparelho perto? Com alguém assistindo a live perto de você? Não? Isso é interferência. A Gabi tá falando, né? A Gabi que é expert, gente. Eu não sei nada da internet. A Gabi tá falando que esse barulho parece que é interferência eletrônica. Pode ser de algum eletrônico perto, computador, tablet, outro celular. mas se tiver em outro cômodo também pega? Aí tá perfeito o seu som. O que você fez? Pus o fone. Foi o fone. Agora tá perfeito. É, o fone não estava funcionando também direito, agora ele tá. Ai, não acredito! Yes! Axé, gratidão. Gratidão, já fechei. Eu falei, meu Deus, gente, guardião, vem ajudar Vai, oiê. aqui. Vem ajudar nessa interferência. Pra gente Please. continuar esse papo. Ai, Mas é que assim bom. mesmo, que na internet é uma coisa doida. É assim. Bom, pessoal, comenta aí se tá dando pra ouvir. Pra mim tá perfeito, o som dela tá ótimo. Eu não tá dando chiado. Vou esperar o pessoal voltar. O Comenta seu aí tá se tá bem tudo legal bem. também. Ai, que bom. O seu também tá maravilhoso. Maravilha. Não vou nem me Ai, mexer. que bom. Também não. Bom, né, a gente volta a falar aí desse. Ai, Ana Ju, obrigada, Ana Ju. Ana Ju falou que tá perfeito. Então, vamos lá. Viva. Bom, a gente volta, eu volto na fala um pouquinho anterior, só para sintetizar, porque estava chiando muito, o pessoal não conseguiu ouvir, né? Que a bruxaria e as culturas antigas, né, ancestrais aí, tinha como a mulher, como a primeira divindade. Ela se assemelhava muito à mãe natureza, porque a mãe natureza ela tinha o seu processo. Ai, o Raulzinho tá assistindo, Dani. Manda um beijo pro Raul, é meu sobrinho. Meu Aham. sobrinho, filho de bruxa. Né? Outra bruxa também que tá aqui assistindo a gente. Filha de Muito Antã importante. maravilhosa. Importante os meninos serem educados desde cedo. Maravilhosa, ela tem dois e ela é uma mãe incrível. Um beijo para você, que bom que você colocou ele aqui para assistir a gente, é muito importante. Então, nessas culturas, né, via que a mulher ela tinha a ciclicidade igual à natureza. Então, tinha alguns momentos que ela, né, ficava mais murchinha, mais para dentro, que se parecia com o inverno. Outros que ela estava florindo, como a primavera. Outros que ela estava ativa, né, gestando, enfim. Então, a mulher era vista como sagrada. Tanto que antigamente não se sabia, né, da participação do homem na concepção. Então a mulher era que dava vida, né? Então ela era muito sagrada. E esse poder foi assustando outras culturas e principalmente, né, quando algumas culturas que tinha mais forte o masculino, porque a mulher ela era invencível. E essas culturas que cultuavam a deusa mãe, elas eram muito pacíficas. Por isso que quando veio, né, as civilizações nas guerras e colonizar, não tinha uma fortaleza, né? Não tinha nada para se proteger, porque eles conviviam entre si, né, pacificamente. Então foi muito fácil a colonização e a partir daí deu todo, né, um processo muito longo, essa história da caça, na verdade, é a mulher, né, não é nem a bruxaria, porque a gente vê
dois polos muito opostos. Em um tempo muito passado, a mulher era extremamente sagrada e cultuada, endeusada e divinizada. E agora, quando a gente vê o máximo do futuro que a gente chegou, por mais que a gente está resgatando isso, a mulher foi silenciada e dentro da religião, né, dominante, ela não tem nem lugar, né? Que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só, é quase, né, a deusa tríplice e só com masculino. Uhum. Então, o masculino virou o tríplice e a mulher não existe. Então, assim, hoje eu acredito que a gente, se debruçando para essa história, como você disse que não está nos livros, né, não dentro da escola, que é a história do colonizador, a gente consegue entender esse momento de ruptura que a mulher ela foi sendo silenciada gradativamente. Então, primeiro, né, vieram o culto a deusas muito mais sutis. Então, a mulher naquele aspecto Hecate, né, que antigamente tinha, no aspecto Lilith, ela foi silenciada, não podia ter essa mulher selvagem. Então, a mulher que poderia ter ser cultuada era uma Afrodite, né? Era uma deusa que não necessariamente apresentava riscos. Era, né? Era a deusa mãe, aquela que cuidava da casa. Então, assim, o aspecto ficou muito mais para a donzela, até o aspecto da donzela saiu. Então, a mulher ela foi, né, não tendo mais com quem se identificar com o sagrado. A partir do momento também que a gente é retirado da natureza e começa a se construir cidades, então a gente não entendia a nossa própria natureza. Então, a gente ficava muito distante também de algo natural que a gente se identificava, né, com os próprios ciclos naturais. Então, a mulher ela começou a se decifrar, né? Eu acho que esse é um processo que a mulher começou a se podar dessa ciclicidade nossa, isso foi tirado de nós, isso foi depois entrou para o sarcasmo, né? Então a Uhum. TPE, né? As ondulações emocionais se tornaram mimimi e não algo natural como a própria natureza, como a própria lua. E então a mulher ela foi tentando assumir um aspecto muito mais masculino, que o masculino também tem o seu lugar, também tem a sua necessidade, mas o feminino também. Então acho que esse momento que a gente está de tentar olhar tudo isso dentro de nós e nos nossos antepassados, saber em qual momento histórico a gente está. Qual momento a gente precisa integrar, né? Não diminuir esse masculino, mas que ele volte para o lugar dele, né? E também não é o feminino querer ser maior que o masculino, é para que a gente possa voltar para o nosso lugar. Então, assim, qual é o lugar dessas duas energias que também estão na natureza? Porque temos a deusa mãe, que é a lua, mas também temos o deus sol, que é o pai. Então, assim, eu Sim. acho que é essa igualdade, né? É, que a gente busca encontrar. E isso, falando dentro do terreiro de Umbanda, é o que a gente precisa, sim, conversar sobre isso. Porque, como né, você mesmo disse, dentro dessa colonização e desse embranquecimento das Uhum. culturas de matriz africana, que eram também culturas extremamente bruxas, né, pagãs, vista pelo cristianismo, eu assisti o documentário, até compartilhei aqui, você também, na sincronicidade que nós Sim. estava assistindo, né? A África que te habita. Foi muito tocante para mim ver que os lugares que eles armazenavam, né, os escravos, antes de embarcar para o não retorno, nunca mais para a África, sempre tinha a maioria desses portos, né, desses lugares, uma igreja. Então, nessa igreja, eles levavam, né, esses humanos que eles simplesmente capturaram para batizar para essa nova religião, para poder vir para essa terra para ser escravo. Então, assim, querendo ou não, tinha uma religião superativa na política e na economia, e ainda é assim. Então, eu odeio a frase, né? Política não se discute, né? Religião não se discute. É por isso que nós estamos aqui. Porque teve gerações e gerações que não discutiram, né? Que só aceitaram o que receberam. E veio essa Uhum. geração aí para quebrar esses padrões. E a próxima eu não quero nem ver Ah, eu como quero que ver. vai ser. Para quebrar mais.
linda, né? Uhum. Então, eu acho que é isso, é olhar para a religião, porque a religião, ela tem um papel fundamental social e político. Enquanto a gente não entender isso, que não tem como dissociar, né? Não tem como eu querer ser um bandista simplesmente num terreiro e saber que eu falar que eu sou um bandista, talvez numa entrevista de emprego, eu não vou ser contratada, né? Falar que eu sou um bandista dentro de um ambiente, né, de trabalho, vão vir perguntas grotescas relacionadas à minha religião, porque não é vista como religião. Então, é social, né? E ao mesmo tempo também é político. Quando a gente vê a política, ainda mais, né, num grito, no último grito, né? Naquele grito, último grito de tentar silenciar aquilo, tentar silenciar com todas não informações e de serviços criminalizando, que são crimes, né? Para a nossa religião e para a mulher. Então, eu acho que é muito importante nós, né, que estamos e vivemos essa cultura, né, da África, dos indígenas, que nem deu tempo ainda da gente entrar nessa história aqui, Uhum. trazer essa fala, porque esse é o nosso lugar de fala. Então, eu falo sobre o feminino, sobre o sagrado feminino, com o olhar que a minha pombagira me deu, com o olhar que a minha preta velha me deu, com o olhar que a minha Irene me deu. Esse é meu lugar de fala. E se eu não me apropriar disso e me sentir no direito de falar e questionar a respeito de padrões que ainda existem dentro do próprio terreiro, essas estruturas não vão mudar. Então, acho que é muito nosso serviço, e eu vejo muito legal isso nas novas gerações. Eu não sei com você, mas né, muitos clientes chegam até mim e falam que assustam quando vê uma pessoa muito nova falando sobre esse tema. Né? Assustam, nossa, eu te achei tão nova, mas depois eu comecei a te ouvir e fez um puta sentido, que legal. E eu acho que tá vindo uma geração, né, até dentro dos terreiros, por isso que tá em crise, né, alguns sistemas aí, que tá questionando, né, o próprio patriarcado dentro do terreiro, isso a gente vê nitidamente, né, o colonizador ainda ali, né, a mão do colonizador que foi muito forte dentro do terreiro, não trazendo, né, essa apropriação de novo do orixá com esse olhar do candomblé, né? Não tão romantizado, assim, quem é o orixá, como essa energia aí entre os itãs de novo na nossa vida. Então, eu acho que, assim, eu me coloco nesse lugar porque eu quero que essa Sara de antes, de que quando entrou e muitas vezes não encontrou, né, ninguém falando sobre isso, que hoje essa mesma pessoa que está dentro da Umbanda e tem um monte de questionamentos, que se eu posso responder com um caminho que eu já fiz, eu vou ter muito prazer nisso. Porque eu sei a dor que é estar ali, né? Eu sei a dor que é ser uma mulher, né? E ser uma mulher de terreiro, a gente sabe, né? Então, o que você acha sobre tudo isso? Nossa, Ai, meu Deus. você falou Tira o tantas microfone, não coisas, pare de falar. Esse falou é tantas só. coisas maravilhosas. Nossa, não, fala, pode falar, fala, é necessário. É engraçado que ontem eu tava andando pela rua e passou um homem por mim com uma camiseta escrito assim: a solução é falar. E eu fiquei tipo, uau. Caraca, E a gente nesse movimento, assim. E você falou muitas coisas interessantes que me fizeram pensar sobre várias coisas que eu costumo falar sobre esse tema, assim, falando sobre mim, porque é uma das coisas mais maravilhosas que você me falou, que é algo que é uma luta interior para mim, é que as pessoas desmistifiquem também esse nosso papel. Porque às vezes também as pessoas divinizam a gente, né? E colocam a gente lá num patamar que é até injusto, porque fica difícil pra gente, porque nós somos só pessoas, a gente erra. A bruxaria não é essa de Hollywood, como eu já falei, a bruxaria ela é muito mais simples do que as pessoas que não conhecem imaginam. Bruxaria é você saber manipular uma erva, é você entender sobre as cores, para você manipular suas velas, saber que energias que você está chamando, é você saber pisar um pé na terra, você ir tomar um banho de rio, né? Você saber que aquele rio é uma energia divina, que aquela terra é uma energia divina. É, saber se comunicar com os animais, né? Se comunicar, saber ler o céu, então são coisas tão simples, né, mas que se tornaram tão complexas até para eu chegar
nessa situação de falar, nossa, eu tenho algo interessante para falar. Para mim foi um processo, porque eu acho tudo tão simples, eu me acho tão simples, eu acho a bruxaria tão Sim, simples. Mas é simples, sim, porém é um simples que está tão distante para a maioria das pessoas que acaba se tornando uma coisa, uau, uma bruxa, uma coisa. E aí rola essa mistificação também, que é importante que a gente eu peço sempre para que eu seja humanizada. Por amor, me humanizem, me humanizem, me humanizem. Eu procuro me humanizar todos os dias, porque nós também, como pessoas pretas, a gente tem uma necessidade maior de se divinizar para conseguir sobreviver, né? Porque a vida é muito feroz com nós. Então, sim, é necessário também uma força a mais, mas a gente está agora querendo tirar essas armaduras e só ser uma pessoa mesmo. Então, o que me veio na sua fala foi que eu sempre observei em mim que eu até tenho uma poesia que fala isso, que eu sou uma mulher selvagem e um homem sensível. E eu vejo que existe um projeto exatamente contra isto, um projeto que busca evitar que existam mulheres selvagens e homens sensíveis, porque esta é a receita da paz, porque esta é a receita da harmonia e porque essa é a lei da natureza. Porque a mulher é a que cria não somente uma vida, não somente outro ser humano. A mulher é quem cria tudo. A mulher é quem faz com que as coisas, o mundo aconteça. E para nós do xamanismo, a cultura indígena considera o planeta Terra um ser vivo. E o próprio planeta Terra é uma energia feminina, é uma mãe, é mãe Gaia, né? É Pachamama. Então, a própria Terra é um ser vivo e um ser feminino que nos empresta, né? Olha que linda, que nos empresta o seu corpo para que nós habitemos, que nos dá as suas águas para que nós bebamos, que nos dá o seu fruto para que a gente se alimente, né? E o sol é o nosso pai, o que também é questionável porque o sol é uma estrela, né? Então, mas a gente considera assim, né, no xamanismo, faz sentido. Então, qual que é o que é o natural? Não existe superioridade na natureza. Superioridade é uma invenção patriarcal europeia e cristã. Porque na natureza, no xamanismo, na África, não existe superioridade, existe união, existe sororidade, existe Ubuntu. Eu sou porque você é, eu existo porque você existe. Por isso que por isso houve tanta e ainda há tanto impulso para que a gente não se junte, porque nós juntos não tem como, não tem como colonizar. Então você precisa segregar. Então a união e a igualdade é a nossa vida. Porém, as coisas têm seus lugares na natureza, né? A água ela não vai brotar da pedra, a terra não vai ficar no céu e o céu no chão. Não, as coisas têm sua ordem divina, né? E isso não é inferior ou superior. Isso é cada um ter o seu lugar. E a mulher é quem cria. A mulher é quem define como as coisas devem ser. Esse é o sim, papel da mulher, porque a mulher tem a receptividade, a mulher tem a justiça, a mulher tem a união dentro dela. Já é uma coisa, a sim, mulher se conecta com a lua. A gente é a própria terra, o nosso corpo sangra dependendo da lua, o nosso humor, ele se move junto com a lua, né? Quando a gente fica juntas, se 5 mulheres morarem juntas num lugar, a gente começa a lunar ao mesmo tempo. Então nós somos seres que representamos a coletividade. E o homem, o sagrado masculino, ele representa a individualidade, ele representa a ação, ele representa a lógica, ele representa a proteção. Então, o masculino deve estar naturalmente para que ele mesmo se realize, porque o homem, a energia masculina, ela precisa estar a serviço da energia feminina e precisa olhar para a energia feminina e perguntar como eu faço, como eu ajo, o que eu faço. Isso é o natural, não é inferioridade, é o natural. Isso deve ser aceito com muita humildade, muita resignação. O meu lado masculino, esse homem dentro de mim, sempre viu essa mulher com muita devoção. Para mim sempre foi um prazer, na verdade, né? Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, que é: os homens eu vim educar e as mulheres eu vim servir. Eu acho que isso a base de como a energia masculina forte. deve pensar. Porque o homem, ele está para proteger essa mulher, ele está para
consagrar essa mulher, para louvar essa mulher. O homem está para receber dessa mulher orientações de como ele deve viver, como ele pode se curar. Porque o homem não pode se curar, ele precisa ser curado pela energia feminina, dentro dele e fora dele. Então, isso não é uma inferioridade, isso é apenas o inverso do que a gente vive hoje, que é o homem no poder e a mulher na submissão. Isso não faz mal só para as mulheres, isso é muito importante de falar. Eu gosto de falar, gosto que os homens estejam presentes, fico feliz que tenham homens presentes aqui, porque é algo que nós dois precisamos para sermos felizes. Os dois, não é só a mulher que sofre com o patriarcado, o homem também, porque ele está fora de seu lugar e ele fica infeliz, fica incompleto, entregue para violência, entregue para vícios, entregue para relações doentias Sim, consigo mesmo, uma negação do masculino, do feminino dentro de si. Né, das suas emoções. Os homens são maioria nas cadeias, os homens são maioria, né, e nessas questões de violência. Por quê? Os homens são maioria de distúrbios mentais e vícios. Por quê? Pela negação da própria emoção, por não olhar para suas emoções, por não ter relações saudáveis com as mulheres ao seu redor, que é o desejo do masculino, é natural. Né? Então a gente precisa compreender que existiu esse movimento para colocar, que foi o que você disse, que eu achei maravilhoso, esse arquétipo da mulher que é só, ela é doce, ela serve, é só aquela santa que é virgem, ou é só aquela. Por quê? Não é à toa também, isso é um projeto. Porque a mulher selvagem, ela vai tomar esse lugar de poder. Ela vai tomar esse lugar de decisão. Ela vai entender que ela é independente. E isso é sim. perigoso para quem acha que o domínio precisa ser masculino. Só que não. A mulher, isso também foi algo que no xamanismo me pegou muito. Eu não me encontrava naquele sagrado feminino. Eu achava muita doçura, muito, ai, vamos chorar, e vamos ficar falando de homem, e vamos. Eu falava, não, amigas, não é isso. A gente tem que aprender a quebrar pau e fazer o fogo, gente levantar uma casa, entendeu? Fazer dinheiro, entendeu? Parar de pensar só na maquiagem. A gente precisa ser selvagem, ser doce, a gente já aprendeu muito bem. Isso aí todo mundo já sabe. Então a gente precisa trazer essa mulher selvagem. E os homens, o que que precisam fazer? Trazer sensibilidade, falar de emoção, chorar, se abraçarem e Sim. chorarem. Estão acontecendo encontros de sagrado masculino agora para isso. Vamos falar do que é tóxico em nós. Vamos conversar, meu irmão. Vamos chorar junto. Vamos falar que a gente sofre. Vamos sair desse lugar. Vamos sair desse lugar de que a gente tem que prover, a gente tem que dar conta de tudo, e a gente não chora, e a gente tem que sustentar. Não. Tá pesado para os homens também. É pesado, é insustentável esse lugar, porque não é o lugar devido. Então a gente dentro de nós precisa desse movimento de entender que o sagrado feminino precisa nos resgatar a mulher selvagem, a mulher indígena que ela vai, ela faz e acontece, ela tem o poder de decisões igual, elas sabem se virar só elas, não precisam de nada de ninguém, entendeu? E trocam. Existem reuniões da tenda vermelha da mulher, a tenda do homem, onde eles trocam situações e conversas que só é caro para cada um. É só ali dentro do universo masculino que certas coisas eles sabem, é só dentro do nosso universo que certas coisas a gente sabe. Precisamos desse espaço seguro entre nós. E depois a gente se junta, claro. É lindo isso. A gente se reúne aqui, se reúne ali, depois a gente se une. Sim. Mas isso é necessário, esses espaços seguros para falar de coisas que só a gente sabe que a gente sente, entende? Mas a chave para mim é isso. Eu achei essa chave. Eu até percebo isso nos atendimentos de reiki, sabe? O quanto a energia da mulher ela tá sempre, tá a maioria das vezes reprimida e precisa ser expandida, e a energia do homem tá, nossa, lá expandir precisa, ei, baixa isso, né? É menos, é mais introspecção. E a mulher precisa sair, precisa olhar para fora, assim. Então é isso, acho que a gente transformar, trazer essa mulher selvagem e esse homem sensível, assim, para dentro de nós. Essa é a androgenia da nova era. E ao mesmo tempo é um futuro antigo, é só um resgate do que é natural, do que é natural, sabe? E isso me emociona porque é,
Eu acho que são tantas informações hoje em dia, por isso que, que eu sinto que a gente teve trocas tão bonitas para chegar até aqui. Porque hoje tem tanta informação vazia, sabe? Vazia de alma, sabe? Eu gosto dessa comunicação que a gente chora, e a gente arrepia, e a gente e dá uma bagunça na nossa cabeça, porque essa papo de humano, é isso que a gente quer. Eu não quis, eu, nem você, a gente não tá aqui se colocando com um livrinho para passar um monte de informação. Não, a gente tá querendo falar do coração, a gente tá querendo tocar, entendeu? O espírito para transformar mesmo, porque eu aprendi assim, sei que você aprendeu assim, por isso a gente honra essa cultura africana, essa cultura da bruxaria, porque a gente aprendeu fazendo, sentindo, vibrando, sabe, dentro de nós, virando chave de consciência, sabe? Sim. Mudando o nosso corpo, nossa cara, tudo. Então, é isso mais ou menos que veio Eu aqui. queria fazer uma pergunta, pegando o gancho do que você falou, tudo, né? Se eu for falar um pouco do que eu achei de tudo, eu não vou parar nunca mais. Mas eu queria perguntar uma coisa que, para mim, é é muito caro. É muito caro, é de um valor que, assim, eu não consigo nem, né, descrever, que é a comunidade, é estar junto. Então, isso é uma coisa que eu encontrei muito dentro do terreiro de Umbanda, né? Que é o senso de irmandade. Você comentou um pouquinho, né, da África, Uhum. que eu sou porque você também é. E dentro do terreiro, né, ter essa sensação de irmandade, de ver outras mulheres, né, de tomar um passe com pombagira, de tomar um passe com uma preta velha, né, de você bater a cabeça para um espírito feminino. E assim, tá perto de mulheres, né? Eu acho que o grupo é muito forte. Eu falo da Umbanda, que é a minha vivência, mas eu queria saber de você, dentro do xamanismo, ou da sua vivência mesmo, como você vê o poder do grupo? Porque é através do grupo, igual você falou, né? Junta as mulheres ali na tenda vermelha e conversa. Eu acho que isso é uma coisa que tá vindo, né? Tá voltando. E nesse passo, até eu arrisco dizer que a internet ela deu um boom nessa pandemia também com isso. Porque às vezes, quantas vezes, né? Não sei você. Mas assim, até dentro, talvez do próprio âmbito religioso, pode ser terreiro, que seja, você ainda não sentiu parte. Porque Uhum. você já tem alguns questionamentos diferentes a respeito da energia do feminino e do masculino, da energia dos próprios orixás, a manifestação deles na nossa vida, dos guias, a nossa relação com esse sagrado. E dentro ali ainda tinha pessoas com esses pensamentos ainda muito engessados, que não se permitia repensar, né? Que não se permitia fazer essa roda de troca, talvez refletir, e a gente não se encontrou. Isso doeu muito. Para mim, o grupo é muito importante, a troca é muito importante. Eu, uma pessoa que relutei muito para vir para a internet, só vim por Uhum. causa da Gabi, minha esposa, que me incentivou muito. Ainda E. bem. Oh, viva a Gabi! Viva, Gabi! E hoje, a internet, eu vejo que está sendo algo divino. Em qual sentido? Eu aqui de Campinas, de Sumaré, eu estou podendo conversar com você. Você está em Agudos ou está em Bauru? Agudos. Aí de Agudos. E a gente está podendo ter essa troca, essa vivência. E quantas pessoas, né, que estão aqui e agradecendo por essa live, está encontrando esse grupo online? E talvez no online, né, nessa opção e oportunidade que a pandemia nos deu, a gente encontra a nossa tribo. Não quer dizer que a gente não vai ter ela, né, presencialmente, mas eu acho que esses encontros são muito importantes. Então, eu arrisco dizer aí do online, que são pessoas e trocas que eu estou tendo muito maravilhosas, né? Tem uma pessoa especial, a Mônica, nem sei se ela está aqui, que foi uma troca incrível, ela é lá de Goiânia, e a gente se encontrou e ela, assim, é minha irmã de alma. Então, para mim, o grupo, né, estar com outras mulheres, eu queria que você falasse dessa experiência, desse seu olhar, né, claro, né, ali ao vivo e a cores, né, esse grupo das mulheres e também, né, online, mas enfim, qual o poder de estar junto com outras mulheres? Meu, isso para mim é muito poderoso, conversar com outras mulheres, isso é Uau. transformador, de verdade. Uau, eu acho isso maravilhoso falar disso e quero começar a falar disso
primeiro te agradecendo, assim, porque eu já fiz outras lives em algumas jornadas que eu fiz com umas amigas, né, de terapias e tudo, mas éramos em três, a gente estava no mesmo lugar, é diferente, assim, né? Então, assim, e agora é um momento onde eu estou me abrindo também, porque era algo que eu falava, eu sou do ao vivo, esse negócio de internet. Aham. Mas aí, com toda essa coisa da pandemia e da resistência que a gente tem que ser, do quanto a gente tem que falar não para todas as movimentos para nos silenciar. Então, legal, não gosto, mas eu não vou me silenciar nesse momento. Então, é aqui que dá para falar, então vamos falar aqui. E é maravilhoso, muitas pessoas que, tipo, não costumam estar no meu convívio, que sempre me acompanham só pelas redes e que às vezes queriam um contato mais próximo e estão aqui, sabe? Isso é muito bonito. As outras pessoas, tantas que vão ver isso depois, porque a gente sabe que depois que você posta lá, Sim, centenas de pessoas assistem, então chega muito longe e todo esse projeto eu chamo de pandemia, né? Vou até ser polêmica aqui, porque sim, eu chamo de pandemia porque tem um plano por trás disso, existem intenções por trás, as coisas não são bem como chegam na televisão, né? Por isso que eu quis falar muito de alienação hoje aqui também, porque ela serve para tudo, tá? Não é só religião. Em tudo estamos sendo bombardeadas com mentiras, então vamos buscar encontrar esse espírito da pesquisadora dentro de cada uma, tá? Porque se a gente ficar só pegando coisa pronta, é morte cerebral. Então, assim, um dos planos desse sistema de dominação global a qual a gente sofre com isso tudo é nos tolir de estarmos juntos, né? É impedir que o ser humano olhe no olho um do outro, impedir que o ser humano se abrace, impedir que o ser humano se toque, impedir que o ser humano se encontre, porque sempre foi sabido que essa é a força, né, da humanidade. Então, essa força, ela é violentada de várias maneiras há eras e eras e eras. Então, todos os povos mais fortes, mais unidos, o que acontece? Bala, destruição, guerra. Porque se for muito unido, vai dominar tudo. Porque a união, ela é a força. Ela é a própria força. Então, tudo leva para isso. Então, a gente está num momento onde estava havendo uma ascensão muito grande da coletividade, da união, da irmandade, xamanismo crescendo, a Umbanda crescendo, Candomblé crescendo, Sagrado Feminino crescendo, movimento LGBT, todo mundo se juntando, se encontrando por causa da internet. Então, não, pera, vamos frear isso. Isso é muito perigoso, vamos frear isso de alguma maneira, tá? Só que a partir do momento que a internet chegou, não tem mais como frear. Que a gente não pode se ver, não pode se sim, tocar, mas a gente vai se ver sim, e a nossa energia não conhece geografia, não conhece limite, não conhece e nunca vai conhecer. Então, esse poder ninguém vai tirar, porque a internet não é por acaso, ela é uma obra divina, ela é algo que foi uma tecnologia trazida para nós de seres muito mais avançados do que a gente, ela está só no começo. É só para a internet. Eu costumo falar que a internet é só para todo mundo entender o que que é telepatia, tá? A internet, ela é um modem, um aparelho de telepatia eletrônico, mas a gente já tem um. Mas como nem todo mundo sabe, a internet vai colocando isso na consciência pouco a pouco. Sim, sim, a gente pode se comunicar em momento real com qualquer pessoa, não só pela internet, mas pelo pensamento, pela energia. Mas a gente vai vendo isso pela internet. Enfim, eu eu conheci e senti isso na Umbanda, essa coisa da união, da família, o que é essa cultura africana, o que é viver em comunidade, o que é viver em tribo, o que é você fazer uma comida com seus irmãos, com as suas irmãs de santo, o que é você sentar para fazer um banho de erva com o pé na terra, né? Dormir no terreiro, numa caminha de palha, né? Ficar dias na floresta, só tomando banho de erva, sem celular, sem nada, né? Fazendo iniciações do candomblé. E no xamanismo eu pude ter essa experiência do encontro só de mulheres, que é algo que não costuma acontecer, né, na Umbanda. O poder que foi para mim ter contato com isso, porque eu nunca tinha vivido isso na minha vida, num lugar que só tem mulheres, não tem nenhum homem, é só mulher. Nunca tinha vivido isso, né? E foi um choque saber o poder que isso tem, né? O quanto que a gente muda completamente quando só tem mulheres. A gente se fica nua.
E não é só das roupas. A gente fica nua de todas as armaduras que a gente põe para se defender desse agressor. E o quanto a gente se abre, se entrega e fica feliz e sente que pode fazer qualquer coisa naquele espaço. E é maravilhoso, assim. Eu tive oportunidades que eu sei que são ricas, assim, de tipo, de fazer um ritual xamânico com um monte de mulher nua dançando em volta da fogueira, entendeu? Em pleno século XXI, sabe? No meio da floresta. Então, são coisas que transformam a nossa vida. E são coisas que a gente pode fazer, que são, sim, que nem estavam no nosso imaginário. Mas a partir do momento que a gente lembra, a gente fala, poxa, é tão simples, eu posso fazer isso a qualquer momento. Chamar minhas amigas aqui e fazer um sagrado feminino. A gente faz direto vários sagrados femininos, às vezes para tomar uma cerveja, mas é um sagrado feminino. A gente está entre nós, trocando o que a gente tem para trocar, se sentindo seguras, né? Que também serve para os homens, mas não se encaixa tanto, a meu ver, porque os homens sempre tiveram essa liberdade, né? E sempre tiveram esse hábito de estar só entre eles, né? Por né? isso eles se fortaleceram tanto também, porque sempre teve esse hábito de estar só entre homens. E isso é necessário, não é ruim. O problema é que a gente não faça isso. O problema é que isso foi proibido para nós de várias maneiras e foi pregada uma rivalidade entre as mulheres que tinham que lutar por causa de homem, porque o homem era o emprego da mulher. Então eu tenho que ver minhas irmãs como rival porque eu não posso trabalhar. Entende? Era uma Sim, realidade. Então, isso é história? Isso não é mais realidade? Porque hoje as mulheres trabalham, hoje a gente pode se ver? Sim, porém, e a mente? A mente, ela é igual a um computador, ela tem que ser atualizada. Não é porque a realidade mudou que todo mundo já fala, ah, mudou. Não, a mente ainda tem muita competitividade, muito julgamento, fofoca, a fofoca que é um veneno dentro do universo feminino que vem dessa rivalidade, dessa competitividade, de ter que ver as outras mulheres como adversárias, de ter que ser uma melhor do que a outra, porque seriam escolhidas por um marido. Então, tudo isso precisa ser apagado da nossa memória, né? Não apagado, mas ressignificado. E esses grupos, né? Eu honro o sagrado feminino dentro do xamanismo, porque eu sei que se as pessoas procurarem, é aí que elas vão encontrar, dentro dessa vertente que elas vão encontrar esses rituais, e eu recomendo para todo mundo, para você que você possa sentir essa sensação, porque tem coisas que não tem livrinho nenhum. É só você indo lá e sabendo o que que é você fazer magia só com mulheres e sentir dentro de você aquele poder, aquela segurança, tudo aquilo voltando para você, todo aquele poder ancestral voltando, sentindo sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua tataravó, todo mundo ali, a gente chorar junto, rir junto, se acolher, sabe? É, não tem palavras, é algo que transforma algo muito profundo assim dentro da gente e é algo que a gente precisa fazer que se torne um hábito novamente, que se torne um hábito a gente se encontrar, né? Independente do para quê, mas a gente se encontrar, estarmos juntas, cada uma dentro da sua condição, pode ser na internet, pode não ser, né? Questione as informações que vêm para nós, porque o que sim. mais nos protege de qualquer doença que pode existir, o que mais pode nos proteger da morte é viver, entendeu? É falar, não, eu quero viver, eu não quero minha meia-vida. Eu não quero uma meia-vida. Isso é doença para mim. Para mim, doença é uma meia-vida, né? Para mim, eu não poder olhar no olho da minha irmã é uma doença. Então, eu prefiro viver, sabe? Eu prefiro viver. Então, eu sei que a gente precisa trazer novamente isso para nós. Eu espero que todas que aqui estão, né, e que vão ver isso de alguma forma, já pensem, nossa, amanhã mesmo eu vou fazer uma reunião com as minhas sagradas, para a gente poder fazer com que essa teia cresça cada dia mais e todo mundo entenda o quanto que cura, sabe? É uma coisa simples como uma reunião e a gente falar sobre essas coisas entre a gente, assim. E resgatando essa coisa da fazer magia juntas mesmo, sabe? Um ritualzinho que seja, pesquisar e unir essas forças na mesma intenção, sabe? Foi emocionante isso. Muito. A Gratidão. Simone falou uma frase aqui
que eu queria que a gente comentasse um pouco, porque a gente fala de sagrado feminino e um ponto crucial é assim, como isso, o que isso tem a ver com a minha vida hoje? Tá, eu vou entender que tem a Deus, eu vou entender tudo isso, tá, mas e agora, né? O que isso muda em mim? E entender o sagrado feminino é quebrar vários paradigmas e várias crenças que, na verdade, impedem a gente de ter uma vida plena. Porque, como você disse, doença para mim é ter uma meia-vida. E se a gente pegar e ver as mulheres, não sei você, depois você me conta, mas eu mesma. Eu fui uma mulher que tive muitos problemas no útero. Então, em questão de endometriose, de dores, né, de várias complicações, e eu vi várias mulheres da faixa etária que eu tinha, mais velhas e mais novas também, com muitos problemas. Por que eu estou falando desse tema? Esse é um dos temas. Quando a gente reintegra o Sagrado Feminino na nossa vida, a gente reintegra uma parte que está faltando nossa. E a partir daí, precisa acontecer uma desconstrução. Por quê? Foi imposto para a gente, né, esse silenciamento. A gente não pode gerar o prazer que a gente quer. Então, por isso, tantos, né, além de toda a violência que as nossas ancestrais receberam, né, na sua parte sexual, com estupro, enfim, pegando por essa analogia, por isso que muitas mulheres literalmente têm muitos problemas nesse órgão, né? No útero, em relação à menstruação, em relação às dores. Por quê? Porque a gente não pode gerar a vida que a gente quer. Existe uma vida pré-concebida para a mulher. Então, existe a vida que foi, a frase da Simone foi: eu cresci ouvindo isso da minha mãe, arrume um marido porque você não pode trabalhar. Né? Então, entender o sagrado feminino é entender quem eu sou como indivíduo hoje, nessa sociedade. Né? Entender, talvez, que eu posso, sim, desbloquear, a partir do momento que eu me integro nesse sagrado feminino, a minha vida de prosperidade, a minha vida de trabalho. Porque todas nós crescemos, né, com essas crenças de que o mercado de trabalho não é para nós. E aí, né, a nossa crença constrói a nossa realidade, a realidade constrói a nossa crença. Então, sempre acontecem coisas que reforçam isso. Então, muitas mulheres não vivem as suas carreiras plenas, porque existe uma crença por detrás disso. E muitas vivenciam o trabalho de uma forma ainda escrava, apenas pelo dinheiro, sem prazer nenhum. Então, o útero sangra, né? E por que ele está aqui ali? Ele não está gerando vida nenhuma, e gerar vida não é só ter filhos. Gerar vida é gerar dinheiro, é gerar alegria, é gerar prazer, né? É gerar frutos, e nossos frutos a gente tem em todas as áreas da nossa vida. Então as mulheres adoecem. Então eu queria trazer, porque essa frase me chocou bastante, e eu acho muito importante. Quando a gente entende esse sagrado feminino, a gente se apropria dessas deusas, né? Dessas mães, dessa força. A gente tem o dever e a gente vai passar por um processo caótico de desconstrução que a gente teve que acreditar. Então, da mulher fraca, da mulher que no mercado de trabalho tinha que competir, ser mais que um homem, e as outras mulheres, uma rivalidade imensa, principalmente, né? Não vou entrar nem no âmbito dos relacionamentos, né? Porque o ciúme dentro, né, das mulheres foi algo imposto pela sociedade, né? Foi algo extremamente imposto. Por causa que o casamento era um bem, né? Não era um vínculo, era um bem. Então eu tinha que manter a qualquer custo. Então eu acho, né, para mim, entender o sagrado feminino e ter contato com o sagrado feminino me ajudou em muitos problemas de saúde, né? Inclusive de todo esse processo de ter que tomar remédio porque eu não podia menstruar. Eu, uma filha de Oxum, quando eu ouvi isso do médico, eu caí pra trás. Eu falei, como assim, gente? Eu não posso menstruar. Não, você não pode menstruar. Você tem que me dar, né, cartelas e cartelas, uma bomba no meu corpo. Mas porque o que estava dentro de mim que eu não estava olhando, que eu não estava me apropriando, que eu não estava aceitando? E foi dentro desse sagrado feminino na Umbanda que eu encontrei curas. Curas para o corpo, curas para a alma, curas, né, para esse processo também do vínculo. Eu tive muitos problemas de relacionamento. E tadinha, a Gabi sabe, no começo ela sofreu e me ajudou muito nisso. Então, o ciúme era algo muito presente.
gente. Mas por quê? Porque a gente cresce com isso. É uma Sim. competição, né, muito grande. A partir do momento que você entende, o vínculo ele fica muito mais forte. Porque fica muito mais real. Então, entender o sagrado feminino é entender você como sagrada e todas as áreas da sua vida. E a partir daí, ter uma reconstrução de uma vida inteira, né? Não é de uma meia vida. Amei essa frase, vou usar muito ela ainda, Não. parafrasear você. E eu queria saber do seu olhar quanto a isso, né? Uhum. Porque isso é algo muito real na minha vida e que me dói muito ver nessas irmãs. E que eu acho que é por isso que essa comunicação é tão. Vem do fundo da minha alma querer comunicar, porque é uma transformação. Né? Entrar em contato com o sagrado é transformador. Eu acho que isso é real na minha vida. Meu, maravilhoso. Eu tô tipo, nossa, parece que eu tô assistindo essa live, sabe? Só, parece que eu tô só assistindo e no fundo tô mesmo, né? Porque muitas falam por nós. Eu gostaria de falar isso, que é algo que eu sinto, eu sei que nem todo mundo entende, nem todo mundo tem essa vivência espiritual que a gente tem, mas nós somos canais, nós somos médiums, sacerdotisas e muitas mulheres estão falando através de nós nesse momento. Muitas mulheres que não tiveram como falar, que não tinham voz, que não tinham, que não tiveram vida, né? E que se tornaram espíritos, né? E conseguem se comunicar através de nós, porque nós permitimos isso. E nós nos preparamos para isso, para sermos canais nesse momento, para que elas falem o que elas querem e precisam falar e que as mulheres precisam ouvir. E então é muito importante falar do útero, porque eu estava falando aquela hora, né, que a mulher ela gera não só crianças, né? A mulher ela gera tudo. E o útero, ele é um órgão que é como se fosse um segundo cérebro, assim, algo que tem um poder energético inimaginável, assim, não dá pra. É só imaginar, poxa, dá pra fazer um ser humano ali. Então você imagina. Todos os projetos, tudo que uma mulher quer criar, todas as relações que ela estabelece, porque o nosso chakra umbilical é aqui onde fica o útero. E é por onde a gente se conecta com os outros seres e outros espíritos? Pelo nosso chakra umbilical, onde tem um verdadeiro cordão umbilical espiritual, que quando eu me conecto com alguém, eu estico aquele fio e conecto ali, igual o Avatar. Tum. Quando eu quero fazer alguma coisa. Ah, eu tenho um projeto de carreira. É o meu útero. Tudo é gerado pelo nosso útero, né? Então, a gente, quando não está gerando, né? E também é o nosso chakra sexual. Então, a questão do prazer, a questão do receber, né? A questão da troca, de estar realizadas, vem daí, né? Isso precisa estar saudável. E quando não está, é porque a gente não está saudável, não estamos recebendo prazer, não estamos. Tá me ouvindo? Então, eu só quero que você comente nessa frase que está fazendo, desculpa, que teve Imagina. a Simone falou que não tem mais útero, e veio outra pergunta falando, né, da Sampaio. Uma mulher sem útero, ela fica mais distante do sagrado feminino? Queria muito que nessa frase também abordasse isso, que eu acho que é um tema que é Legal. um tabu também, né? A mulher que tem que tirar útero não é mais mulher, e aí? Acho que é bem legal. Interessante, interessante. Então. Voltando para as funções do útero, né? Que o útero, além dele gerar a criança, tudo que a gente quer gerar, projetos que a gente quer fazer, relações que a gente estabelece, né? A nossa questão espiritual, né? O nosso poder de ritualística ali também pulsa muito daí, né? Desse órgão, dessa coisa que também é espiritual. Então vamos pensar o seguinte: eu quero responder essa pergunta do útero assim. Tudo que a Sim. gente não é só uma matéria, a gente é uma matéria e um espírito. Na mesma, a gente é um complexo corpo, mente e espírito. Então você não tem mais um útero físico, porque houveram problemas em relação a esse feminino, castrações, dores, sofrimentos, autoabandono, enfim, remédio, muitas coisas que agrediram tanto esse útero a ponto dele ser retirado, né? E também tem a negligência da medicina, enfim, coisas que a gente, né? O olhar da medicina, uma medicina controlada por homens,
para o corpo da mulher, ele é muito violento. Então, a gente precisa buscar mais também que mulheres estejam nesses espaços. E, enquanto mulheres, procurar ser tratadas por mulheres. Isso é muito importante. Não é todo mundo que pode escolher, mas quando você pode, é importante. Até aquela energia que a gente vai receber. Então, assim, você pode não ter mais um útero físico, mas você tem um útero espiritual. Você tem um útero plasmado dentro do seu corpo. Você tem um poder, porque você não é só um corpo. O nosso corpo vai morrer, vai ficar embaixo da terra lá e o nosso espírito vai continuar, né? A gente, quando dorme, o espírito sai do corpo, vai para vários lugares e a gente está lá. Então, sim, você não tem mais seu útero, isso não te faz menos mulher, nem tira seu poder espiritual. Pelo contrário, isso só exige e demanda, vai demandar, sim, que você tenha mais cuidados em relação ao seu feminino. Isso eu tenho certeza. Porque também não dá pra gente fingir que não tá faltando nada, porque tem uma parte do corpo ali que não está mais. Porém, então você precisa de mais magias em relação ao feminino, fortalecer mais seu feminino, fazer mais banhos de assento, colocar mais ervas dentro de você, fazer. Eu já usei várias vezes, e eu acho que é a magia mais forte que eu já fiz de sagrado feminino, então eu quero compartilhar aqui, que é algo que chama Ione Eggs, que é um cristal em forma de ovo. Eu sou a louca dos cristais, né? Tem um monte aqui. Que é um cristal em forma de ovo, que não é por acaso esse formato, né? É um ovinho que a gente introduz na nossa vagina e ele fica na base do nosso útero. Ele vai ficar alojado lá dentro do nosso corpo. A gente entra e ele vai ficar igual o coletor, né? Quem usa coletor menstrual, ele entra e fica ali, né? Embaixo do nosso útero. Então, isso é algo que eu não consigo nem explicar, é muito profundo. O cristal fica ali dentro o tempo que ele quer ficar, ele entra quando ele quer, ele sai quando ele quer e acontecem curas gigantescas. Então, para todas as mulheres é maravilhosa essa experiência. Para mulheres que não têm mais o útero, eu acho que deve ser assim sensacional, né? Deve ser uma coisa que pode te fazer sentir que existe um útero ali, porque o cristal ele vai fazer aquele papel, né, de gerar energia e também curar aquele lugar. Então eu recomendo que todo mundo que se interessar, que sentir esse chamado, possa pesquisar sobre os Yoni Eggs, que é Yoni Eggs, né? Eggs. Então, enfim, se sentir, né? Mas realmente é uma cura muito forte. E eu sei também que cada ser tem uma história que tem que ser como foi, né? Então, Sim. tudo faz parte do seu aprendizado e da sua jornada enquanto mulher, né? Então, exige que você olhe mais para isso, para que ajudar o seu corpo a viver sem o útero. Então, você tem que pensar, puxa, meu corpo, eu não tenho mais útero. Como eu posso ajudá-lo a ter mais saúde, né? A ter mais Aí, você força comentando o feminina? nome dele certinho. A Mari comentou e a Gabi também. Para quem quiser pesquisar, Maravilha. certo nome. Maravilhoso. Depois a gente pode colocar nos comentários também, porque agora Legal. foi legal essa pergunta, porque eu estava pensando exatamente nisso agora, porque eu sou uma pessoa muito prática, né? Eu gosto muito de ler, eu sou a nerd dos livros, assim, mas eu gosto de ler para depois fazer. Eu já Sim. leio pensando em fazer, e tem coisa que eu nem leio, só vou e faço. Eu acho que isso também é algo que eu vejo que é uma carência na conversa sobre a bruxaria e sobre o sagrado feminino. Tipo, legal, legal tudo isso, mas e na prática? E no meu dia a dia? O que eu faço? Né? Quais são as ações verdadeiras para ativar esse sagrado feminino? Então, banhos de assento, que é uma forma de você introduzir o poder das ervas direto no seu trato, né? Sexual ali no seu chakra base, ter esse contato com a terra direto ali, né? Ficar de cócoras com o pé descalço, fazer a própria vaporização também, que é uma coisa maravilhosa e simples, né? Que são as ervas secas que você queima, vaporiza e deixa aquele vapor entrar, né? O plantar a lua, que é algo muito poderoso, que é você coletar, parar de usar absorvente, né, anticoncepcional, tudo com acompanhamento médico, claro, mas você
não jogar o seu sangue, que é sagrado, que é uma transição que o seu corpo está fazendo, tirando toxinas, sofrimentos ali, você não despeje isso de qualquer maneira no lixo, não deixe isso cair num absorvente químico, que você use o coletor ou que você use aquelas calcinhas de pano e você entregue esse sangue para a terra. Isso é muito importante, é um ritual xamânico milenar que as mulheres fazem, que elas até vão juntas para a floresta para ficar lá de cócoras em volta da fogueira, sangrando direto na terra juntas. Isso é um ritual, um dos rituais do sagrado feminino. Mas no nosso cotidiano de mulheres, cada uma na sua vida, você usar o seu coletor, usar o seu absorvente de pano e todos os dias ter esse momento com a terra, onde você vai colher seu sangue e vai entregar. E por quê, né? Qual é a importância do sangue? E a gente vê o sangue como algo sujo. Eu tô amando o que Uhum. você está falando, porque ele tem o quê? Ele tem nutrientes. Por que que a gente coloca ele na terra? Né? Acho importante para quem não conhece, está ouvindo isso pela primeira vez, entender Verdade. sangue. Verdade. Até essa coisa do sangue ser sujo, de ser. Isso não é. Isso é por causa do absorvente. A reação do sangue com a química que tem no absorvente faz com que ele mude de cor, com que ele mude de cheiro, e ele vire uma coisa realmente esquisita. Porque não é, mas se transforma, porque entra em contato com a química do absorvente. Porque o nosso sangue, sem esse contato com a química, ele é um vermelho vivo, ele não tem odor. Ele é um sangue como qualquer outro que a gente, né, corta e sai. Porque não tem aquela química mais presente ali. Ele tá caindo num coletor ou ele tá caindo num absorvente de pano. Então, conhecer, ou você vai ver realmente como que é seu sangue, de verdade. E vai ver o quanto que ele é bonito, né? O quanto que você se sente bem quando ele não está sendo invadido com química. E além das nossas toxinas, né, que saem nesse sangue, é um poder, porque é uma das bruxarias maiores da mulher. A mulher, ela se autotransmuta a cada 28 dias. Ela não acumula aquilo que tem de toxina, que é só o corpo da mulher que tem essa tecnologia. Então, de 28 em 28 dias, a mulher se transforma, ela morre e renasce. Então, todo esse poder também que eu tenho de bruxa, de me transformar, de me curar, ele está naquele sangue, um poder de magia. Existem magias onde você usa até pequenas doses do sangue menstrual para colocar no banho de erva, para fazer bebidas homeopáticas. Tem cursos disso na. Eu tenho uma amiga formada nessa terapia que usa o sangue menstrual para fazer diversas poções, verdadeiras medicinas. E a terra, quando recebe isso, ela é como se você estivesse jogando vitamina na terra. Eu sempre, eu tenho uma plantinha que fica na janela do meu banheiro, e aí minha lua eu sempre coloco nela. Ela cresce absurdamente. Então, as plantas que recebem nosso sangue, elas crescem mais, porque o nosso sangue, ele tá cheio de nutrientes para a terra. Então, a terra, porque a terra faz isso mesmo, ela recebe e ela, tudo aquilo que a gente entrega para ela com amor, né, com devoção, ela usa de nutriente. Eu tenho um mantra que eu faço, sempre que eu vou entregar esse Ai, sangue, como? eu digo para a terra, eu digo que todo o nosso sangue que foi derramado com violência, com estupro, com guerra, eu devolvo com amor, eu devolvo com cura, eu devolvo em forma de magia, para que toda a terra receba a cura desse poder feminino. Então, é porque sabe, é ressignificar o sangue nosso que já foi derramado. E das nossas também, das nossas ancestrais. O sangue das minhas ancestrais está aqui no meu sangue, no meu DNA. Então, eu estou entregando para elas uma outra dignidade, um outro olhar, entregando para a terra com outro significado. Eu A acho que é Gabi isso. anotou uma pergunta que fizeram para você. Ai, gente, a outra dessa. Olha aqui. Ai, que Ela fica linda! maravilhosa, gente. Todo É mundo muito mexe. perfeita. Não tem defeitos, não tem defeitos. Não. Pisciana, tem defeitos. Amo, é meu ascendente. Pisciana, né? Ó, perguntaram se recomenda alguma erva específica para banho de assento para iniciantes. Iniciantes nos Uhum. rituais, né, do Sagrado Feminino. Assim, para começar, eu recomendo a camomila, porque eu acho que a gente tem que começar acalmando, né, esses ânimos É. aí. E ela é uma planta que, apesar dela ser muito poderosa,
ela é poderosa para acalmar. Então, uma planta que acalma, que harmoniza as nossas energias, né? Que te prepara. É uma planta muito iniciática, É né? uma planta de Então, Oxum. uma planta de Oxum, perfeito, sabe? Então, eu recomendo começar com a camomila e aí depois, né, que já tiver feito um processo aí, e entrando com outras plantas que são mais profundas e poderosas na bruxaria, a Artemisia, por exemplo, né, que é uma planta que já abre a visão e já vai no profundo. Enfim, tem uma infinidade de até flores, né, que a gente pode colocar ali. Tem muitas, mas eu recomendo começar com a camomila e fazer, por exemplo, você vai fazer pela primeira vez. Eu recomendo que faça o banho de assento e a vaporização, sabe? Com a mesma planta. Tipo, pega um pouquinho e faz o banho de assento e pega um pouquinho e queima e deixa aquela fumaça também subir, sabe? Porque a gente já usa a planta de duas formas no corpo, né? É importante, que são absorções diferentes, cada um vai para um lado, né? Vamos dizer assim. Então, acho que a camomila é ideal para começar, assim, na minha visão. Amei. Vem outra profunda aqui. Vamos ver Hum, se vai ter tempo para responder essa daqui, segura. Porque é ai, mais ai. fácil para as bruxas se conectarem com deusas brancas. Quais bruxas? Quais bruxas? Importante. Eu acho que, assim, é uma pergunta, pelo menos, que eu vejo dentro desse movimento da bruxaria. A gente não vê muito associado às deusas africanas, né? A gente vê mais, pelo menos, o que eu vejo na mídia, né? Uhum. Deusas nórdicas, deusas gregas. Pelo menos o que eu vejo aí, eu acho que pode estar voltado para essa Sim, eu fala. entendi muito. A gente pensa em Hecate, né? A gente vai pensar em alguém cultuando Afrodite, né? A gente não vê essa imagem, por exemplo, de alguém cultuando Nanã, né? Uma bruxa de Nossa, Nanã. gratidão por essa pergunta. E eu já começo respondendo dizendo que eu sou essa bruxa que cultua as deusas pretas, então, tipo, pesquise outras bruxas também. Eu sou essa bruxa que sempre se Maravilhosa. identificou mais com deusas pretas, e é isso que eu promovo também, porque é isso que eu vivo, porque sou eu, preciso me ver no espelho, né, para me sentir uma divindade. Mas esse é um movimento histórico que chama-se racismo, né? Então, sempre que você apresenta as deusas pretas, não vou falar maioria, mas em uma boa parte das pessoas que são racistas, isso já gera uma ideia de uma demonização, né? Por conta daquilo que a gente falou no começo. Toda a nossa cultura, nossa religiosidade africana e xamânica sofre o racismo, né? Sofre esse olhar que demoniza a nossa cultura e a nossa pele, né? E principalmente as nossas mulheres, porque a base, né, a base da pirâmide social são mulheres pretas, né? É o fundo do poço, vamos dizer assim. Que aí Principalmente no já vem Brasil, né? porque aí vem o machismo e o racismo no mesmo corpo e num país que tá no topo, né, do ranking do racismo e acho que é o quinto do feminicídio, assim, no mundo, né? Sim. Então, é um dos países, eu considero o Brasil o país mais racista, porque o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas africanas escravizadas no mundo. E o Brasil foi o país que foi o último a abolir a escravidão e não aboliu, né? Foi uma abolição falsa, né? De fachada. Então, por que que essas bruxas brancas são mais populares? Por que que quando você coloca Egito no Google aparece um monte de gente branca, né? Por que que você vai por que você vai num terreiro e Iemanjá é branca? Né? Por que que você vê um monte de Iemanjá branca? Porque você vai no terreiro e tem lá um Jesus no meio da coisa, branco, de olho azul. Porque as pessoas, essa é uma realidade. Eu acho que cada pessoa precisa olhar também para o seu próprio racismo, porque o Brasil é um país racista, mas ninguém é racista. Né? Então, existe uma negação do racismo. É importante entender que todo mundo recebeu uma programação racista, isso é fato. Então, é hora de cada um olhar para o seu próprio racismo, sem julgamento. Só olhar para entender, sim, eu recebi essa programação. E agora, o que que eu faço com isso? Eu preciso mudar isso.
Eu preciso pesquisar bruxas pretas. Eu preciso seguir bruxas pretas. Eu preciso de pesquisar as divindades pretas. Eu preciso entender que como que um orixá veio da África e agora ele é representado branco. Isso é uma apropriação cultural, uma violência com a nossa história, né? É um desrespeito com a nossa história. Porque quando a gente coloca um Jesus preto, as pessoas se ofendem. Mas pegar a Muito. Iemanjá, a africana, e colocar ela branca, pegar a Ísis, pegar um faraó e colocar ele de branco no filme, tudo bem. Porque, ai, tanto faz, as pessoas, eu não vejo cor, né? Eu Vidas não vejo. humanas importam, né? Sabe? Ah, isso é bobagem, isso daí é racismo reverso. Então, é uma coisa Ai, que tem uma ignorância histórica forte, que eu entendo que realmente para muitas pessoas não tem informação, e tem pessoas que também têm uma dificuldade em aceitar os seus próprios preconceitos, né? E respeitar as nossas demandas. Porque eu entendo que a pessoa que não vive isso, tem muita coisa que ela não vai entender. Mas é muito fácil só nos ouvir para compreender, não para negar o que a gente está falando, não para negar a nossa dor, não para querer justificar. Ai, mas o que que tem a ver? Iemanjá é o mar. Tudo bem ela ser branca. Não tá tudo bem. Tá alimentando o racismo, tá perpetuando, tá se apropriando da nossa. Já não basta se apropriar de toda a cultura e aconteceu o que você disse, que é terreiro sem pessoas pretas, terreiro sem dirigente mulher. Tudo isso já acontece e ainda fora isso vai embranquecer os orixás? Tipo assim, não tem fim? Nunca tá bom essa apropriação? Então, sim, eu amei essa pergunta, porque a bruxaria, ela não é europeia. A bruxaria é algo que não tem nacionalidade. A bruxaria é esse poder das ervas. Então, a bruxaria pode ser africana, ela pode ser europeia, ela pode ser ameríndia, ela pode ser asiática, ela pode ser de qualquer lugar. A bruxaria, mas o candomblé é africano, né? O xamanismo é indígena. Então, cada coisa tem o seu lugar, né? Hecate, ela é lá, não sei de qual lugar, mas deve ser ali ela é da Grécia, Mesopotâmia. Roma, enfim, Ela é um pouco anterior Mesopotâmia. das deusas. Ela é anterior É, às deusas gregas. sabe? Legal, eu saúdo. Eu saúdo Hecate, eu saúdo Lilith, eu faço magia com essas energias, né? Com divindades brancas, sem problema nenhum, né? Sem problema nenhum. Minha mãe é branca. Só que o problema para mim é como que você se apropria dessa maneira e apaga uma parte da história. Então, realmente, quando você coloca a bruxaria lá, dificilmente vai aparecer uma nanã, dificilmente vai aparecer uma representação dessa daqui, dificilmente vai aparecer um altar igual esse seu, entendeu? E por que que é dificilmente, sendo que essa é como elas são, né? É como elas são, assim. Eu não, eu quando as pessoas forem fazer as nossas estátuas no futuro, eu quero ser dessa cor, quero que você seja dessa cor, entendeu? Eu quero que a nossa existência seja respeitada. Então eu Sim. honro, né? E questiono e bato de frente mesmo. E eu escutei isso hoje de uma irmã de movimento preto, assim, dizendo que, olha, eu sou da paz, eu sou do amor, eu sou da harmonia. Só que enquanto minhas irmãs e irmãos não estiverem sendo respeitados, estiverem sendo violentados de várias maneiras, eu vou tretar. E, Eu lembrei e essa é Eu ouvi necessário uma ainda. vez falando que a gente cultua os nossos deuses, eles têm facão e arma na mão, gente. Não é verdade, não é só maldade. A gente cultua Deus que tem faca, que vai pra cima Aham. para fazer o certo. As É, lanças é aqui, ó. raro que vai ter o arco e flecha. Então é bem isso, eu sou da paz, mas se precisar eu faço guerra, né? É. Porque eu Uhum. preciso defender, né? É. Então, isso é muito Gilberto forte. Gil já disse, né, que contradição, só a guerra faz imperar a paz. Então, por quê? Porque enquanto ainda não existe a igualdade, enquanto ainda existe esse tipo de movimento, de pegar uma cultura e se apropriar dela e pintar ela de outra cor, sabe? O quanto que isso é triste, assim, e fala muito sobre as pessoas. Eu vejo tudo como símbolos. Essa é a bruxaria. A bruxa, ela entende que tudo é símbolo.
que tudo é Lindo. sinal, que tudo conversa. Então, por que? Eu sempre pensei nisso, quando eu cheguei em terreiros e vi todo esse embranquecimento, toda essa coisa cristã ali dentro, eu sempre perguntei, nossa, mas por quê, né? Porque me incomoda, sabe? Porque quando eu vou numa igreja, não tem orixá. Então, a coisa, tudo tem seu lugar, a não ser que seja cultura africana. Aí pode colocar tudo ali dentro, pode pintar de outra cor, porque não importa, não tem valor, eu faço o que eu quiser. E não é assim. E por que que isso acontece? Porque as pessoas. Por isso foi tão boa essa pergunta das bruxas brancas, né? Das divindades brancas. Por que que só tem bruxa divindade branca? Não tem só, mas essa é a que a maioria das pessoas quer ver. Essa é que a maioria das pessoas se sente segura em ver. Então, Exato. mostra o quanto as pessoas têm não só um medo, quanto uma repulsa. Entende? Porque agora que tá tudo branco aqui, eu me sinto bem, então eu vou. Entende? Então, isso é importante falar, de quanto que o racismo é algo enraizado a ponto de a própria pessoa muitas vezes não entender o quanto ela é racista. Entende? E isso não é um problema, não é para você se olhar e se julgar. Nossa, meu Deus. Não, todo mundo recebeu esta informação, infelizmente. Nós também, para mim, enquanto pessoa preta, eu sei que para todo mundo, a luta que é a cada segundo para a gente ter um pingo de autoestima, só a gente sabe, porque o auto-ódio é imposto para nós. Entende? Então, pra gente, pra mim, por isso eu sou tão grata à Umbanda, ao Candomblé e ao xamanismo, principalmente. Porque eu pude me reencontrar com o meu poder, com o meu valor. Eu pude olhar no altar e me ver alguém que parecia comigo. Ai, sim. Eu podia entender que existem divindades, que nós somos uma divindade também. E por que que as nossas divindades foram roubadas? Para que nosso poder também fosse, né? E só que isso nunca vai acontecer, né? E a gente representa a resistência não é à toa, né? Eu me sinto honrada porque nós estamos em 2020 fazendo uma live extremamente política, né? Porque bruxaria é política, as bruxas sempre foram figuras políticas. E estamos aqui, eu me sinto uma sobrevivente, entendeu? Porque muitas morreram para a gente estar aqui. Agora, Sim. podendo existir e falar. Então eu pude me reencontrar esse valor e com essas origens através da espiritualidade, porque realmente o mundo, a mídia, nos tira isso. Eu tive que ir atrás de um terreiro escondido no meio do nada para achar minha divindade, Sim. sabe? Porque não tá na tela, não tá na revista, né? Porque a Wicca é europeia. Então, realmente, isso é escondido propositalmente. Então, por isso eu peço, por amor, procurem, pesquisem, tirem isso debaixo dos escombros, porque a gente precisa da ajuda de todo mundo. Eu já me tirei isso debaixo dos escombros. Então, cada uma precisa tirar também, independente de qual etnia você pertence, você precisa dessa informação também, porque é uma parte de você. E porque isso vai Exato. te sensibilizar para a causa. Isso vai te fazer entender o quanto é importante que talvez você participe também e nos ajude a ampliar essa visão mais justa sobre nós, sobre a nossa fé, sobre a nossa religião e sobre a nossa vida mesmo, enquanto corpos femininos, corpos pagãos, sabe? Enquanto a gente precisa ser vista pelo que nós somos mesmo. Amém. Aí que veio outra. Gente, se vocês quiserem fazer pergunta, a Gabi Aproveita, tá porque o tempo dando, urge. porque eu não tô conseguindo ver. Ah, ó, tem uma última aqui e ela veio falar também que já tá acabando a hora. Já tá quase 2 horas, já faz 2 horas que a gente tá aqui. Uau! Jesus! Aqui. Cadê o segundo? Isso que a gente ia fazer em 1 hora, né? Isso que a gente falou que ia fazer em 1 hora, exatamente. Eu queria pegar esse gancho para a última pergunta que ela passou. Se tiver mais alguma pergunta, pessoal, faz aí para a gente conseguir falar antes que a live caia. Antes de fazer essa pergunta, eu quero pegar o gancho do que você falou, que foi uma coisa que me assustou e eu nunca tinha
sacado. Assistindo o seriado que eu falei, A África que te habita, eles falam uma data que acabou a escravidão no Brasil. E eu acho que eu e a Gabi fez a conta, é 40 anos, 43, 45 anos depois veio a Umbanda. 40 ou 30? Você lembrar? Me fala, vida, pra eu não falar data errada. É 40 ou 30 anos, por aí, que acabou a escravidão. Então, quando a gente está falando aqui que é preciso falar sobre o racismo dentro da Umbanda, a gente tem que entender que a Umbanda ela foi fundada num momento que ainda existia essa cultura, que a escravidão acabou e toda aquela sociedade, né, escravizada, ela foi jogada de lado e a mão de obra que era aceita, né, ser paga, foi o quê? As pessoas que vieram, né, da Itália, os imigrantes. O imigrante veio e assumiu a mão de obra que era dos africanos, né? Assumiu a mão de Sim, obra dos escravos, foi todo mundo pro morro, né? E se vira. sim. E é o que a gente faz da social até hoje. 20 anos, a Gabi falou, meu Deus, menos do que eu Uau. imaginava. 20 anos depois do fim da escravidão, iniciou a Umbanda, né? Com Zélio Fernandino de Moraes, que é a data histórica que todo mundo aceita para o início da Umbanda, enfim. Se a gente pegar que foi fundada ali, pelo menos, a Constituição e todo o rito, e a partir daí, né, ganhou-se voz, entendemos também a importância de ter sido um homem branco fazendo isso, né? Então, a gente pode Sim, fazer uma outra live falando sobre isso, que é um tema maravilhoso, que eu acho que tem debate muito importante. Mas se a gente pegar a estrutura dessa nova religião, que traz o negro, né, que traz o preto velho, traz a preta velha, e que traz ancestralidade também africana, tá embutido ali um racismo, né? Porque é 20 anos, gente, não tem como. A pessoa cresceu vendo algo natural. Então, é natural pegar aquela divindade daquele povo e simplesmente, né? Não, agora é minha imagem e semelhança. Então, eu vou lá e boto minha manjá branca. Eu vou lá e boto isso. católico. Então, assim, isso também está dentro da Umbanda. E eu acho que a gente ressignificar isso é entender, né, o porquê a Umbanda surgiu e depois como socialmente ela foi sendo modelada muitas vezes da forma do colonizador, né, da forma da pessoa que estava em evidência, era o branco, era o rico, né, e depois ela foi ganhando voz, né, dentro do povo negro, enfim, mas aquele sistema já foi corrompido. Então, acho que hoje a gente está retomando essa consciência, está se apropriando novamente da África dentro da Umbanda. Sim. E a pergunta é sobre a importância das mulheres criarem homens conscientes. A importância da mulher ter a consciência, né, de si e, a partir daí, criar homens conscientes. E acho que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente vê um movimento muito das mulheres, né, das bruxas, que está unindo as mulheres, muitas mulheres conversando sobre o sagrado. Eu falo a respeito da Umbanda que existe, né, essa busca, querer entender melhor, né, esses fundamentos, né, entender todo o rito, entender, né, toda a estrutura ali, que será que não tem um racismo velado, né, que não tem um machismo, muitas vezes exposto, nem velado é, e tá questionando isso dentro da religião, a partir daí vira algo político, a gente questiona isso na nossa vida, e a gente passa isso, que nem a Dani que tá aqui, né, falando com o filho dela, acho que o Raul tem 7 Uau. anos, de 7 anos ouvindo essa live, né? Olha que poder, essa mulher empoderada, que se apropriou desse feminino, criando 2 meninos, né, que vão ter uma mãe aí bruxa. Então, assim, acho que é um tema que a gente pode ir galgando aí pro final, que pega isso, da gente ressignificar a história e a partir daí a gente conseguir reconstruir uma nova história, né? Uma nova Umbanda, com certeza vai vir dessas novas gerações, eu não tenho a mínima dúvida, e talvez uma Umbanda muito mais africana, muito mais com a cara da África do que com a cara de uma igreja católica. E também uma sociedade, né? Meninos e meninas que aí ajuda a menina também a entender o seu poder e a partir daí colocar o homem, o menino no lugar dele e os dois conviverem juntos. Então, eu acho que esse é o futuro que eu espero. O que você acha disso? Ah, maravilhoso. Acho que me tocou também quando ela falou que estava com um menino, né?
assistindo. Eu acho que é algo natural, é o que eu disse, né? A mulher, ela cria a realidade. Então, a mulher, quando ela se transforma, tudo se transforma. Então, a partir do momento que as mulheres se transformam e despertam, toda a sociedade muda, porque sempre foram as mulheres que construíram a sociedade e os homens, porque os homens são educados e criados por mulheres, e a grande maioria sem a presença dos pais. Então, a mulher molda a sociedade desde sempre, sempre moldou. Só não estava recebendo os créditos por isso, né? E muito menos podendo fazer outras coisas além de ser mãe e esposa. Mas isso já sempre foi feito. O que acontece é realmente a mulher descobrindo quem ela é e esse poder que ela tem, ela automaticamente passa outra mensagem. O menino automaticamente convive com outra mulher e o que eu acho engraçado também é o quanto que isso foi uma discussão numa pauta de um outro grupo hoje também, o quanto que sempre isso é falado, né? Nossa, as mulheres têm que criar homens melhores. Cadê o pai? Vamos cobrar os pais? Vamos cobrar os pais? Vamos primeiro pautar que as mulheres não tenham que criar sozinhas mais os seus filhos, porque realmente fica difícil, porque a gente que estudou psicologia, a gente sabe o quanto os arquétipos são necessários. Os dois, se faltar algum, vai ter terapia depois. Entende? Vai ter problemas para se relacionar, vai ter problemas com a autoimagem, vai ter problemas com a vida, vai, porque nós somos 50-50. Então, assim, vamos responsabilizar esses pais pela educação da criança? Isso é o primeiro passo para, na minha opinião, equilibrar esses guris que estão chegando. É muito importante que haja um pai e que não seja um pai de fim de semana, né? E nem um pai de postar foto no Instagram, que seja um pai que realmente eduque tanto quanto a mulher. Então, vamos primeiro encher essa lacuna, porque primeiro para a mulher despertar e se empoderar, ela precisa conseguir viver. Porque se ela for só mãe, que é o que acontece agora, né? A mãe é você, o pai é alguém que, ele ajuda. Uma gracinha, Gente, ele ajuda, que é uma beleza. Troca uma fralda, pega de fim de semana. Não, gente, não. Não é assim. A mulher, ela precisa ser mulher, ela precisa ser filha, ela precisa ser irmã, ela precisa ser amiga, ela precisa trabalhar, ela tem tudo isso para fazer, igualzinho o homem. Então, se a gente equilibrar isso, já vai mudar muita coisa nesses próximos meninos que estão chegando, pode ter certeza, né? Porque muito se precisa de uma referência masculina que você siga para ser homem, assim como nós seguimos referências femininas para sermos mulheres. Então, a gente já vê o quanto que essa discussão já começa com o machismo embutido, né? É a mulher que cria, né? É a mulher que educa, é a mulher que é responsável pelo que a criança vai ser. Isso já é um dos problemas maiores que a gente tem em ser mulher. Então, pera, vamos começar responsabilizando os pais pela educação também. Assim como a gente fala com as mulheres, vamos falar com os pais também. Vamos falar, e aí, pais, o que vocês estão fazendo para criar homens melhores? O que vocês estão ensinando para o filho de vocês? Vocês estão passando tempo com eles? Sabe? Então, isso é importante, porque aí as mulheres conseguem respirar, né? Elas conseguem viver, ser mais felizes, sentir mais prazer, né? Ter a vida delas de lazer, ter os relacionamentos delas, ter a carreira delas bem-sucedida. Como que não vai ser uma mãe melhor? Impossível, né? Então, para mim, o homem precisa ser muito mais responsabilizado, porque a gente já tá com o mundo nas costas há muito tempo. O que a gente faz já é demais. Não temos que cobrar mais nada da mulher. A gente tem que tirar pesos da mulher. Tirar pesos da mulher, né? E distribuir eles, porque tá mal distribuído. E aí, claro que não dá pra gente ser competente em tudo, né? Não dá pra gente ter saúde, não dá pra ter paz. Então, vamos responsabilizar esses homens e vamos entender que eles não têm que ajudar, eles têm que ser a mesminha coisa. Não é ajuda, é participação igualitária. Igual eu falei antes, a gente não quer representatividade, a gente não quer um pedacinho, a gente quer tudo. A gente quer meio a meio. A gente quer igualdade, né? A gente quer tudo. Então, é isso que eu penso sobre essa questão. Eu penso que isso tem que ser muito mais relegado ao masculino, né? Que participe, que faça a sua parte, porque a nossa parte está muito bem feita, a gente está fazendo a nossa parte e a parte deles. Isso está errado. perfeito, É isso. perfeito.
Ó, veio mais uma pergunta aqui. Pessoal, a gente está indo para o final. Quem tiver perguntas, mande. Fala, Gabi, anota aí que a Gabi está anotando, porque aqui demora para atualizar, a gente não consegue ver. Ela está Sim. atenta lá em várias telas, ela consegue anotar para a gente. Perguntaram o seguinte: a interferência do álcool, o álcool dá interferência nas energias em geral, né, principalmente na feminina? Tabuzão. Olha, eu sou uma pessoa não convencional, então essa resposta vai ser um pouco diferente do esperado. E também sou de religiões africanas, né, onde a gente, inclusive, usa álcool em vários rituais. O álcool, a meu ver, ele é uma alquimia, né? Assim como um chá, assim como plantas, né, de poder que você pode usar, e até outras substâncias químicas que até a psicologia tem usado, né, para tratamento hoje em dia. Eu acho que o segredo de tudo na vida é a dose, né? É você saber dosar e quais são as suas intenções. Então, o álcool, ele é uma bebida sagrada também. Jesus bebia vinho, se a pessoa for cristã, por exemplo, porque entende que é algo sagrado, que veio da uva. E sim, né, tem vários tipos também. Não estou falando de uma coisa processada na prateleira do mercado. Mas qual é a sua intenção ao beber álcool? Quanto você bebe de álcool? Para quê? Com quem? Aonde? De que maneira? É isso que vai diferenciar de algo que pode te trazer um bem-estar, pode trazer uma celebração, pode se alquimizar bem com o seu corpo, né? Pode ser usado até numa ritualística, que é o que a gente faz, né? A gente usa o álcool em rituais, né? De bruxaria, rituais de umbanda, de candomblé. A gente usa, os guias usam também, né? Como forma alquímica. Aí isso é um uso e o recreativo é ruim, então? Não estou falando isso. Estou falando é que até para recreação precisa haver um domínio. Você tem que ter o domínio da substância, nunca o contrário. Então, assim, você está sabendo, está conseguindo se equilibrar, está conseguindo não passar dos limites, não exacerbar-se nesse uso do álcool, que aí ele realmente agride nosso corpo. Tudo bem, porque até médico, se você for no médico, ele te fala, ó, 2 dedinhos de vinho todo dia é ótimo pro coração, né? Porque eles Verdade. sabem, eles têm o estudo, né? É científico isso. Agora, agride a sua energia espiritual, te deixa denso, isso é um papo muito, né, meio conservador, assim, que também coloca um terror, que não é tudo isso. É uma questão de você saber medir. Puxa, hoje eu tô num dia bom, tô com pessoas legais, quero me relaxar um pouquinho aqui, vou tomar minha socialmente, com muito respeito, né, com as vibrações positivas. Não tem mal nenhum. Vai te fazer bem, pelo contrário. Agora, se você exagerar, se você tiver denso, se você querendo fugir de alguma coisa com isso, não vai ser bom. Se você tomar demais, não vai ser legal. Ou para fazer um ritual para as deusas, se a gente está falando das deusas, chamar a energia das deusas, chamar as pombagiras, chamar as iabás, chamar as deusas lá, chamar as deusas branca tudo, Hecate, Lilith, todo mundo tomar um vinho, vai ser maravilhoso. Você vai sentir a força dessa bebida de outra maneira, né? Então também que é essa ocidentalização das coisas, né? Então vem, pega aquilo que era sagrado, o vinho que era sagrado lá para Jesus, a pinga lá que é sagrada para Exu, e vem e vira todo esse distúrbio e as pessoas fica vício porque rouba a nossa cultura, distorce tudo e aí fica ruim. Mas não é o álcool, é a distorção que foi feita em torno dele, né? E a falta de intenção positiva nessa consagração. É o indivíduo que está doente, não é a substância, que serve para tudo. Então vamos olhar para o cerne das coisas, para a sua intenção e para a sua harmonia. Como você pode harmonizar aquilo? Sem dogmas, sem regras fechadas, entendendo que é tudo uma questão de harmonia, de dosagem, de saber levar, saber a hora, como, com quem, para quê. Questionamento socrático, essa é a chave. Perfeito. Isso é muita energia, né? Você falando, e eu penso muito nisso. Eu aprendi com uma linha específica, que é a linha de Exu Mirim dentro da Umbanda, né?
Uhum. que alinha tanto Exu-Mirim quanto Pombagira-Mirim. Um fala da intenção, que é Exu-Mirim, e a Pombagira-Mirim fala do querer. E quando você fala isso, né, qual a sua intenção? Você está querendo beber para quê, né? Você está querendo o quê com isso? Eu acho que Sim. são esses dois mistérios interligados. Porque a gente vem de uma sociedade muito doente, que é o que a gente está falando aqui, de um feminino doente. E a partir daí, a gente, junto com toda a mídia, né, a política, a gente busca formas de fugir dessa doença. Então aí a gente busca na bebida ou em qualquer outro vício, né? Muito negativo de peixes, né? A era pisciana, que a gente está indo agora para a era de aquário, que é o que? A fuga. Né? Eu saio dessa realidade que eu não consigo lidar e eu vou para Uhum. outra completamente diferente. Então eu acho que esses elementos, né, que são sagrados. Então o vinho é sagrado. O vinho é Sim. sagrado dentro de várias culturas, tem até o deus Baco, né, que é o deus do vinho, né, que é o deus da festa, das festividades. Estar em comunhão, e volta no que a gente falou de estar no grupo. Estar em comunhão sempre foi algo muito poderoso. E as bebidas estavam em volta disso, né? Os Sim, cantos, os rezos, as danças. Então, isso foi muito demonizado. Então, a gente pega pelo vinho, exato. pega pela bebida, o marafo do Exu, né? Já corta isso. E depois a dança. Então, a dança sempre simbolizava algo sexual, sensual, né? Então, também tira, né? O anônimo aí de puta. Então, não tem dança, a gente mexe com... E hoje o nosso corpo sente isso, né? A gente que louva o nosso sagrado corpo, como é difícil uma comadira vir e começar a dançar, foi o que você falou no começo. Então, é Sim. demonizado também a dança, é demonizada a comunhão. Então, a bebida, ela é permitida quando? Quando você está sozinho da sua casa depressivo, né? Mal querendo fugir daquela realidade. Você enche a cara sozinho, né? Você enche a cara dentro de um grupo que você não cabe também ali, com várias intenções deturpadas. Então, eu adorei essa resposta. E eu acho que é isso, são esses dois mistérios que a gente pouco vê na Umbanda, que muita gente tem medo, né, de Exu-Mirim com Mirim. Por quê? Porque ele vai lá na raiz do problema. Ele não vai olhar Uhum. a Na ação, ele intenção. vai olhar a intenção. Por que você está fazendo isso, né? Então, o problema não é beber um vinho. É qual a intenção? Exato. Sua intenção é comemorar, Exato. é festejar, não é? Nossa, eu me sinto totalmente Exu-Mirim, porque eu sou uma pessoa que, assim, eu não tenho paciência para convenções, entendeu? Para dogmas, para conservadorismo, para toda essa apropriação cultural que rolou, porque do espiritismo que se apropriou da Umbanda, e aí começa a demonizar tudo, não queriam deixar se manifestar preto velho e caboclo, porque era preto. E daí, beber, eles podem beber no bar, mas o pessoal que bebe no culto é promíscuo, sabe? Porque é isso, essas regras fechadas que vêm para atacar mesmo a nossa cultura, né? Para dizer que não, como é que pode ser sagrado você. Como é que você pode ser sagrado uma pinga? Como é que pode ser sagrado um cigarro? Né? Que religião é essa? Né? Como Sim. assim pode ser sagrado o candomblé? Como pode? Faz isso com os animais. Um pessoal que está com um boi morto no prato todo dia, entendeu? E quer vir julgar o candomblé, quer vir condenar Nossa, quem está fazendo magia de cura para alimentar as pessoas depois. Então é uma hipocrisia sem fim. A maioria das pessoas bebe álcool e vai e julga porque tem álcool no ritual de Umbanda, no ritual de candomblé, sendo que é uma prática social super aceita. Então, assim, tudo está muito embebido de preconceito. Então, a gente pode absorver esses preconceitos para a nossa própria vida e, principalmente enquanto mulheres, nos tolir de prazer, que é exatamente esse o plano, né? A mulher não se diverte, a mulher não sente prazer, a mulher não se permite, a mulher é uma doadora de prazer, é uma doadora de alegria, é uma doadora de diversão, mas ela mesma não, porque imagina uma mulher que bebe, uma mulher que dança, uma mulher que é feliz, que livre, Deus me livre, né? Então, a gente precisa legalizar tudo, legalizar tudo, porque proibicionismo, né, conservadorismo não leva esse mundo chato que criaram, entendeu? Que eu não, para mim não serve. Eu acredito nisso. Eu sou uma anarquista, falando de política, né? Eu sou uma anarquista, eu acredito na autonomia do ser humano. Eu acredito que o ser humano
ele deve chegar a um estado de autoconhecimento, onde ele é autônomo e ele pode decidir o que fazer, e inclusive pode utilizar uma bebida sem se tornar escravo dela, né? Perfeito. Você pode chegar a um certo nível de consciência onde você pode beber sem ter medo que aquilo vai te dominar. Ah, mas eu não consigo tomar só um copinho. Isso é um medo porque não tem ainda aquela autonomia, né? Ainda está escravo da substância. Não. Você toma, você sabe o quanto tomar, você sabe o quanto é saudável, você sabe onde, quando, porquê, você sabe se cuidar. Você não precisa evitar aquilo. Pelo contrário, você precisa usar com consciência, mas usar. Nós estamos aqui para ser felizes, nós estamos no mundo. Uma vez eu ouvi um Exu me falou isso. Isso aqui não é punição, isso aqui é uma festa. Isto aqui é uma festa, se divirta, aproveite a experiência. Isso é uma coisa que eu sempre falei no começo, né? De nos humanizem, porque eu me humanizo. Eu me humanizo. Eu tenho toda essa coisa de, né, do ritual, tá? Mas eu me humanizo. Eu sei valorizar eu tomar uma cervejinha, eu sei valorizar eu pitar meu pito, sem medo de ser feliz, porque eu sei, eu tenho domínio sobre mim. Eu uso, nada me usa. Então, esse foi um lugar que eu cheguei para poder viver em paz, poder viver com liberdade, sem esse monte de regra me latindo toda hora, me tolhindo de fazer coisas. Entendeu? A gente precisa se divertir, principalmente mulheres. As mulheres precisam se divertir, se soltar, sair dessa gaiola. E muitas vezes essa alquimia, essa bebida sagrada também, que o álcool é, nos auxilia nesse processo de sair da gaiola onde nos colocaram. Mas a gente só precisa saber usar com sabedoria. Sim. Ai, bom, a Bia já falou que tá indo pro final. Arro. Já deu, já acabou. Então, eu quero, antes de mais nada, né, agradecer esse encontro de alma, de egrégora, de sagrado. Foi, assim, uma experiência incrível. Para mim, eu senti tendo uma aula com você e foi tendo vários insights. Eu queria Eu comentar também. tudo e trocar mais. O tempo foi pequeno. Queria agradecer muito e falar que a live vai continuar, né? Dessa vez eu fui convidada aqui. Aí eu vou ser da próxima vez no Insta, do Insta Rafa. Então, quem tá aqui da Bela Chu, né, que tá ouvindo esse tema, que veio, vai lá, segue essa bruxa maravilhosa. É o Insta Raça, tá? O Insta dela tá marcada na capa da live que eu compartilhei lá no perfil da Bela Chu. Então segue ela, vê, vivencia junto com ela essa vivência do sagrado na vida de uma mulher negra que traz toda essa ancestralidade. Eu tenho certeza que vai ser transformador na sua vida. E espero, né, que esse seja o primeiro de muitos encontros. Foi maravilhoso, foi transformador para mim. E eu acho que são temas assim que a gente tem que se debruçar sobre eles e com muito amor desconstruir muita coisa. Queria te agradecer muito. Nossa, eu também, o coração tá aqui disparado de alegria, de sensação de missão cumprida, mais do que missão cumprida, ainda que eu sinto que a gente fez muito mais do que era esperado de nós, assim. Essa é a mensagem que eu tô recebendo aqui. E eu quero agradecer muito às pessoas muitas pessoas, agora tem pessoas, mas muitas pessoas passaram, que eu não consigo nem fazer as contas de quantas pessoas passaram por aqui. Eu, na Sim, internet, normalmente, uma coisa que me incomoda é pouca interação, né? A gente fica aquela coisa sim, monólogo muitas vezes. E hoje eu fiquei extremamente apaixonada, assim, por quanto de respostas que a gente foi tendo, né? As pessoas comentando toda hora, toda hora, toda hora. E isso é maravilhoso, porque dá pra sentir que as pessoas estão assim que nem a gente também, sabe? Tipo, que maravilhoso. E isso é, sabe, é por vocês que a gente está aqui, né? É para é, vocês que a gente está aqui, com o nosso tempo, com a nossa energia, com o que a gente tem de melhor aqui para vocês. Vai ser um prazer para mim receber a Sara também no meu Insta Rasta. As perguntas que a gente não respondeu. Mandem para nós por DM, mandem outras coisas que vocês querem saber, porque a gente já chega com conteúdo para responder para vocês na próxima live. Ou entra lá e manda ao vivo também.
A gente vai anunciar, vai fazer as artes, tudo, né? E a gente vai trazer mais desse tema que deu para ver que tem bastante pano para manga e pessoas maravilhosas que eu amo que estão aqui. Um beijo para todo mundo. Nem vou falar uma por uma, senão vai faltar gente, vai dar briga depois. Mas Sim. gratidão, gratidão, amadas, amigas, família, parceiros, todo mundo que tá aqui. Foi maravilhoso, foi transformador, foi curador, foi cheio de ancestrais aqui ao nosso redor, falando e mandando energia para vocês. E a gente vai estar de volta, é só o começo, né? De muitas coisas. E, enfim, que as Iabás continuem a nos empurrar, nos pegar no colo, nos dar brilho, sabe? Nos dar essa força de viver e de continuar curando para honrar, continuar sendo, né? Tudo que nós somos e que elas são também. Com certeza. Manda um beijo aqui, ó, pra Simone. Ela falou: manda um beijo pra Bauru. Eu honro essa mulher maravilhosa, né? Foi dela que veio a Gabi. Ai, Ela te é amo, Gabi, te amo, Simone, maravilhosa. dessa sua vida, né? Uma ancestral aí viva nossa. E é isso, eu acho que teve muitas mulheres, muitos homens também. E eu acho que a nossa mensagem foi entregue. E tudo que a gente faz, eu acho que é tudo que a gente vive e entrega é assim, para que essa transformação chegue em quem precisa. Porque é tão grande dentro da gente que a gente não se aguenta, né? Isso transborda. Eu sou assim, eu quero Ai, falar. Então meu, é minha muito mãe tá aqui. mentira! Mamãe, te amo, Maria Silvia, eu te amo. Que linda! Salve suas forças, gratidão por dar luz nesse ser maravilhoso aqui, nos ajudar, nos guiar, clarear nossa mente. E é isso. Samad, eu agradeço muito, muito mesmo. Foi um crescimento, eu digo por mim, eu recebi muito de você. Então, assim, eu saúdo suas forças, a sua ancestralidade, sua espiritualidade e gratidão, que a gente possa continuar aí nesse projeto de levar a nossa verdade para o mundo, né? Se a gente encontrar mais pessoas afins, talvez a gente, né, transforme o que a gente pode, o que a gente consegue desse mundo. Acho que é esse intuito, né, que todas as mães tá amparando a gente para Vibrando. isso. Muita gratidão, muito obrigado. Que todas te abençoe. Sua mãe tá aqui, eu não sei se você viu. Nossa, Linda, Rihoiwa. Ai, meu Deus. tá todas aqui, então que Salve esse axé Oxum. Salve sua salve. coroa. Você é maravilhosa. É o próprio brilho de Oxum. A câmera te ama. Ah, você é muito desenvolta, assim, sempre sorrindo. Recebi muito amor, muita informação. Gosto muito, assim, de tudo que você fala, da sua humildade, né? Da sua grandeza mesmo, de se colocar. Isso é muito importante. Eu sou muito grata por esse convite, por essa honra de estar aqui na sua casa, né? Então, um beijo grande no coração. Te honro muito também como seu papel de companheira de uma pessoa que eu tenho como irmã mesmo. Para mim, você também é uma irmã, porque se tá do lado dela é minha irmã, sabe? E agora conhecendo, só vejo, só compreendo tudo com mais profundidade. E desejo luz no seu caminho. E agradeço. Gratidão, luz para nós. Vamos iluminar junto. A Vamos. estrela, né, que abençoa a gente hoje. Que a gente Viva a consiga também estrela. ser estrela. Viva! Um beijo. Até a próxima. Muito, 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 muito obrigada. Fica com todos as deusas e os deuses. Arro, axé, família. Vamos Axé! agora. Saravá! Tchau, pessoal! Tchau, tchau.